Bom, hora de falar do Leão da Ilha, hein? Dois times que estão vivendo momentos diferentes, né? De um lado, pressão. Do outro, adaptação. O treinador Daniel Paulista ainda luta para fazer o esporte reagir. Enquanto que o treinador adversário dá os primeiros passos no Botafogo. Vamos conferir? O clima é tenso no esporte. A derrota para o Juventude na volta do Brasileirão ampliou o jejum de vitórias do time rubro-negro, um dos maiores da história do clube. Já são 15 partidas consecutivas sem vencer, somando a Copa do Nordeste, o Campeonato Pernambucano e a Série A. O último triunfo do rubro-negro foi ainda em março, no jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano, 3-2 sobre o Retrô. De lá pra cá já são quase 4 meses e a pressão só aumentou. O esporte segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, com 3 pontos conquistados em 15 rodadas. É o único time que ainda não venceu no Brasileirão. Olha, eu continuo acreditando, eu vim aqui para isso. O torcedor ele me conhece, sabe que eu vou lutar e vou trabalhar muito para que nós consigamos reverter toda essa situação. Fácil, nós sabíamos que não seria, né? As coisas não vão como um passe de mágica, os nossos problemas eles irão desaparecer de um dia para o outro e o único caminho que a gente tem para isso é o trabalho. É o trabalho, é a dedicação, é a cada dia procurar evoluir, procurar ajustes que são necessários e se fazem presentes no sentido de correção de erro, né? Para que nós consigamos encontrar a melhor formação de equipe, a melhor condição de modelo de jogo. Existem coisas positivas, mas a gente sabe e reconhece também que tem muita coisa para evoluir. Na tentativa de reverter a situação, a direção rubro-negra correu para o mercado. 6 reforços foram anunciados em menos de um mês. 3 deles já estrearam na última rodada. O goleiro Gabriel Vasconcelos, o lateral Kevson e o volante Pedro Augusto. Gabriel, inclusive, foi confirmado pelo treinador Daniel Paulista como titular para o duelo deste domingo contra o Botafogo. Nesta semana, mais 3 atletas foram apresentados: o meio-atacante Mateuzinho e os atacantes Derek Lacerda e Ignácio Ramírez. Todos já foram regularizados no BID e estão à disposição do técnico. Pablo e Hereda, por outro lado, seguem como dúvidas para o confronto. O atacante trata uma lesão na panturrilha, enquanto o lateral direito ainda se recupera de um problema no pubis. Do outro lado, o Botafogo também chega pressionado. O empate sem gols com o Vitória em pleno Newton Santos fez o time perder a chance de encostar no G4. Para este próximo duelo, a equipe chega com mudanças. Gregory foi negociado com o futebol do Catar e se despediu da torcida na última partida. Além disso, Bastos e Matheus Martins continuam fora por lesão. O duelo de domingo marca o segundo jogo oficial de David Ancelotti no comando do Botafogo. Ele ainda está se adaptando ao time e, claro, tem buscado uns conselhos com o pai. Nada mais nada menos que Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira e ex-Real Madrid. Preciso utilizar os jogos porque não vamos ter muitos treinos. Então vou conhecendo a equipe, claramente não tenho muito tempo aqui, preciso de tempo para conhecer bem a todos. Como já falei, todos vão ter oportunidade. Meu pai é a primeira pessoa que vou ligar depois de um jogo, porque a sua opinião é muito importante, como pai e como profissional também. Sport e Botafogo vivem momentos distintos, mas têm algo em comum: a urgência pelo resultado. Tá aí, hein? Se ligou? Para quem ele vai ligar? O David Ancelotti, logo que terminar o jogo, para o Carlo Ancelotti, né? Para saber a opinião dele. Então ele vai estar de olho no jogo de domingo entre Sport e Botafogo, viu? Então o Mário Júnior, que vai estar na arquibancada, você pode ser visto por Ancelotti. Se a câmera derivar ali e mostrar Mário Júnior na arquibancada, já viu, né? Vamos conferir o palpite ou os palpites da galera do Jogo Aberto Pernambuco para esse jogo aí de domingo entre Sport e Botafogo. Ô, Mário, rapaz, que é isso, Mário Júnior? Tem uma lanterna aqui de Série A, Mário abraçadinho com o leão de pelúcia. Eu tô confiante. Tá, pela cara tá confiante. Muito, agora, viu? pelo placar talvez não, mas essa aí... que eu nem olhei pro placar. Isso é uma mística, assim podemos dizer. É, né? Eu digo que vai perder porque ganha. Você vai fracionar isso aqui? Se eu disser que vai ganhar, não... aí perde. Tá.
8-1 Botafogo. Mas o seu desejo mesmo qual é? 3-0 Sport. Olha, que é isso, Mário Júnior. Mário Júnior falando isso, sai da frente. Zé do Carmo, 1-1. Rafael Araújo, 2-1 para o Botafogo. Rembrandt Júnior, 1-1. Erilson Gouveia, 2-1 Sport. Duda Vasconcelos, 2-1 Sport. Rinaldo Cavalcante, 2-0 para o Sport. Olha, Ramon Carvalho, 3-0 Botafogo. Surpresa. Gabi Mendes, 1-0 Sport. Paulo de Tarso, 3-1 para o Botafogo. Mas, mostra aqui, olha só, que beleza. Existe olha o Mário Júnior, olha a carinha do Mário Júnior. Rapaz, sei não, viu? Doutor. Bom, esse é o palpite da galera do Jogo Aberto Pernambuco. Bom, e vamos voltar a falar com Gabi Mendes, porque ela tem as informações atualizadas. Ela trouxe o noticiário, completo, o noticiário de Sport e Botafogo. E agora, as notícias atualizadas. Vamos ver o que é que ela traz para a gente. Antes, eu queria saber o seguinte, Gabi. Você falou na reportagem, tá todo mundo regularizado. Os reforços que chegaram, os que chegaram antes, que já foram acionados contra o Juventude, são 6 no total. Aí eu fiquei pensando aqui, será que podemos ter mais de meio time do Sport diferente para o jogo contra o Botafogo? E aí, Gabi? Oi, Rembrandt, de volta por aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre o esporte. Vamos continuar aqui, pegar esse comecinho para falar sobre campo e bola. Olha, pode pintar sim algum desses atletas entre os titulares, mais de um, né? O que a gente tem certeza que vai acontecer é que o goleiro Gabriel será o titular. Isso já foi dito pelo técnico Daniel Paulista, a gente acompanhou aí na matéria, então essa certeza nós temos. Com relação ao Derek, ao Ignácio e ao Mateuzinho, isso a gente não sabe, né? Até porque, por causa de tudo que aconteceu nesses últimos dias, né? Tem muita coisa que deixa a gente em dúvida, né? De como o Daniel Paulista vai pensar esse time. A gente não descarta, mas eu não acho que vão entrar os 6 aí de frente, não vão entrar como titulares. Pode acontecer uma alteração ou outra, quem sabe o Derek, né, entrando ali, ou o Ignácio, quem sabe, para trazer esperança de gols, o Sport voltar a balançar as redes. É um atleta que chegou realmente trazendo esse ânimo, né, essa esperança de gols para o Sport voltar a marcar. Então pode acontecer, mas certeza mesmo, a gente só tem com relação ao Gabriel, que é o goleiro no lugar do Kaique França nesse jogo. E aí no próximo, segundo o Daniel, o Kaique volta e depois ele vai tomar a decisão. Bom, agora extracampo, porque infelizmente é o que tem repercutido bastante, né? Além do momento delicado do esporte, a gente teve a questão da invasão na quarta-feira no CT rubro-negro de alguns membros de torcidas organizadas do esporte, né? E o Ademar Higuera, que é presidente do Conselho Deliberativo, é advogado também. Ontem, depois da apresentação de 2 atletas, ele também veio, né? Conversou com a imprensa, deu algumas declarações e a gente vai acompanhar agora um trechinho do que ele falou sobre a invasão ao CT do Sport. Vamos acompanhar. Houve contato das torcidas organizadas em relação ao retorno da equipe do jogo com Juventude, e a informação que eles deram é que não iriam para o aeroporto, mas viriam para o CT. Então, havia já uma comunicação das organizadas que viriam para o CT, e inclusive foi divulgado, né, em toda a mídia dessa, né, houve até alguns que divulgaram que haveria essa manifestação da torcida, e desde logo o esporte se coloca sempre à disposição para esse tipo de coisa, porque é normal, né? A situação que o esporte está hoje, de se ter cobranças, protestos, faz parte do futebol, isso faz parte da vida, né? Isso aí é inerente a qualquer atividade. Mas até então era uma manifestação de protesto na frente do CT. Havia uma disposição do esporte de tentar justamente evitar que esse protesto se tornasse numa coisa mais agressiva, com danos ao patrimônio do clube, à integridade dos jogadores. Então, houve uma preocupação de tentar amenizar o máximo possível e de se fazer o que se fez da outra vez, né? Que foi uma reunião, inclusive proveitosa, sem violência, respeitosa
entre os atletas e as torcidas organizadas. Só que ao chegar aqui, se falou com os dirigentes, principalmente os dirigentes de futebol, se falou com o técnico sobre a possibilidade de fazer algum contato com a torcida justamente para evitar uma coisa mais agressiva, e as pessoas se colocaram à disposição, né? O técnico se colocou, o Daniel se colocou à disposição, os dirigentes se colocaram à disposição, tinha até alguns jogadores que se colocaram à disposição também para fazer esse contato com a torcida, que a ideia era fazer justamente para ter uma prevenção maior, uma proteção, que isso fosse feito fora do CT, e só que antes disso acontecer, houve a invasão. Não só a invasão pela frente, pelo portão, mas pularam o muro, e já encontraram os jogadores, a direção aqui, ali perto do refeitório. Pois é, Ademar Higuera, presidente do Conselho Deliberativo do Esporte, trazendo aí o lado do esporte com relação a isso. Em outro trecho da coletiva, porque foi bem longa, mais de 20 minutos, ele falou também que, para eles, né, a polícia falar que não houve invasão, que não houve uma questão mais violenta, não tem sentido, porque para eles houve sim, tá? Inclusive o esporte entrou com um pedido do Ministério Público para abertura de um inquérito criminal contra os torcedores. O Ademar falou que o clube pretende ir até a última instância. E uma outra questão, vou até dar os créditos aqui, saiu uma matéria no GE agora há pouco, falando como que os jogadores receberam, né, essa questão aí da invasão ao CT. E eles estão amedrontados. Claro que não tem como dizer que não estão, né? Houve sim ameaças, então os jogadores estão amedrontados com tudo que aconteceu, e a segurança foi reforçada, vai continuar sendo reforçada no CT, e agora a gente vai ter que ver como é que vai ser o desempenho do esporte no próximo jogo, sempre lembrando que são seres humanos ali dentro do campo, né, que foram ameaçados, então tem a questão mental também. A situação do esporte já é muito complicada, e depois de tudo isso que aconteceu é ainda mais. E aí, só para finalizar, o esporte vai entregar todas as imagens para o Ministério Público, vai haver a investigação, depois a gente vai ver o que é que vai ser de fato, o que vai acontecer de fato, quais as cenas dos próximos capítulos, mas realmente o esporte disse, a partir do Ademar, né, que vão sim até a última instância, viu, Rembrandt? Valeu, Gabi. A gente espera, né, que se chegue a um denominador comum, né, que isso não volte a se repetir, mas a gente fala sempre nisso aqui, tomara que isso não aconteça mais e tal, e tem se repetido, e infelizmente isso está normalizado, lamentavelmente. Essa é uma questão. Tivemos ontem torcida jovem do Vasco lá também enfrentando, cobrando presidente. O presidente estava lá na linha de frente lá, ontem lá no Rio de Janeiro, o Pedrinho, né, que é o presidente do Vasco, o técnico Fernando Diniz, os jogadores, mas não teve esse contato físico como aconteceu aqui no centro de treinamento do esporte. Muito obrigado mais uma vez aí a Gabi Mendes pela participação aqui no nosso Jogo Aberto Pernambuco. Bom, e em meio a esse momento delicado aí da temporada, o esporte apresentou Inácio Ramírez e Mateuzinho, reforços aí para o ataque rubro-negro, para o meio e para o ataque do esporte. Confere. Inácio Ramírez foi oficialmente apresentado pelo esporte. Ele tem mais de 280 jogos na carreira e 129 gols marcados. O uruguaio chega com a missão de trazer esperança por dias melhores no ataque rubro-negro. Siempre jugué o con la 9 o con la 99, un gusto personal. Sé obviamente la responsabilidad que eso lleva, y más cuando es un centro delantero, y mi característica por ahí son de referencia de área y poder finalizar los ataques que el equipo pueda hilvanar y finalizar conmigo de referencia. Entonces es una responsabilidad linda que el jugador tiene y asume. Também apresentado pelo esporte nessa quinta-feira, o meia-atacante Mateuzinho chega por empréstimo junto ao Santa Clara, de Portugal. Como você falou, esse desafio para mim, né, é um desafio que eu quis porque
pela grandeza do esporte, né? Por jogar contra, já joguei algumas vezes contra e sentir esse clima é uma coisa muito boa, né? Eu sei que é um momento difícil, mas a torcida também faz um papel ali muito importante e isso me fez chegar aqui. Sobre minhas características, eu sou um cara de frente, sou um cara que eu posso jogar tanto pelas beiradas, tanto pelo meio. E só espero, né, poder ajudar onde o professor quiser me utilizar, eu vou estar à disposição para poder ajudar o esporte. Os dois atletas já estão regularizados e prontos para o confronto deste domingo contra o Botafogo na Ilha do Retiro.